Bem-vindo à nossa segunda aula síntese. Nós falamos na aula passada a respeito do surgimento da ciência administrativa. Vamos começar agora no final do século XIX com a Revolução Industrial. Essas grandes máquinas, esses grandes feitos tecnológicos surgiram naquele momento e tornaram as organizações muito maior do que elas costumavam ser no passado. E era necessário dar uma resposta a isso. Havia grandes impérios que se formaram nessa época, como o do Rockefeller, como o da Switch, e era tão difícil administrar quanto fazer esses negócios prosperarem. Teve um grande engenheiro nessa época, um engenheiro americano, que fundou o que nós chamamos hoje de administração científica, Frederick Taylor. Taylor trabalhava numa organização onde as pessoas aprendiam a fazer o seu trabalho a partir do que viam os outros fazer. Era um local onde ainda coabitava o modo simples de fazer na empresa pequena que não se adequava à grande empresa. E Taylor começou a observar que havia um grande desperdício. A grande preocupação de Taylor foi essa, foi resolver os desperdícios da empresa para que ela pudesse ser melhor gerida e que ela pudesse dar resultados que fossem mais benéficos tanto ao empregado quanto que o patrão. Como que ele fez isso? Ele tornou essa realidade possível fazendo a organização do trabalho, ou seja, ele administrou de forma mais racional o trabalho, ele trouxe a organização ao chão da fábrica. Como que ele fez isso? Pegando cada trabalho que era realizado, ele pôde dividir em pequenas tarefas que puderam ser estudadas no que se chamou de estudo de tempos e movimentos. Essas tarefas que foram divididas e foram estudadas uma por uma, foram estudadas à medida que foi solicitado, foi requerido, foi buscado reduzir os retrabalhos, ou seja, tarefas que eram feitas de forma dual passaram a ser feitas de forma mais organizada. E esse estudo de tempos e movimentos trouxe o que nós chamamos hoje de linha de produção, onde cada empregado fazia um determinado nível de tarefas mais reduzido, mais especializado, né, e que podia ser passado de um empregado para outro de forma contínua. Essas modificações de redução do trabalho em pequenas tarefas, de superespecialização, que nós chamamos de organização racional do trabalho, trouxe uma imensa revolução para a empresa daquele momento, o que nos propiciou o ganho em escala de produção. Ou seja, as empresas que faziam um pequeno número de peças começaram a fazer um número de peças cada vez maior e esses impérios que já eram grandes se tornaram cada vez mais fortes e cada vez mais presentes, inclusive com o nome que nos chega até hoje. Importante destacar que não apenas Taylor quis arrumar o chão da fábrica. Taylor quis dizer o seguinte, ao empregado produzir mais, ele ganharia mais por isso. E ele institui a remuneração variável a partir da produção de cada empregado. Ou seja, ele tinha como base que o empregado ao produzir mais, ganharia mais também. Ou seja, era uma solução que naquela época trouxe a mudança completa da estrutura. Uma crítica que se faz a Taylor, ao entender que o empregado ele trabalharia cada vez mais apenas pelo incentivo econômico, que ele desconheceu outras dimensões do empregado, como a dimensão de estar com a estima elevada, a motivação para o trabalho, que não era apenas trazer o sustento da sua família. Nesse pensamento também, Taylor acaba transformando o empregado como uma peça, como uma ferramenta, como um parafuso, como uma porca, como uma engrenagem da máquina. Por isso nós chamamos isso de teoria da máquina, aonde ele foi tão específico que inclusive a fadiga, o cansaço humano era estudado para que o empregado tivesse uma maior produtividade. Ou seja, o empregado nessa época nada mais era do que um recurso físico, o que nós chamamos de recursos humanos.